Bom dia, turma da 801. Hoje nós vamos ver a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então vamos lá. Observe o que o Cleiton está dizendo. A soma dos pontos de duas faces opostas de um dado comum é sempre 7. Né? De acordo com o que foi dito, se indicarmos os pontos da face de um dado por x e os opostos da face oposta por y, podemos escrever a seguinte equação: x mais y igual a 7. Desse modo, os possíveis valores de x e y são, aí ele deu a tabelinha aí, ó. Se na primeira for 1, o oposto vai ser 6, né? Para dar a soma dá 7. Se for 2, 5. 2 mais 5, 7. Se for 3, 4. 3 mais 4, 7. Se for 4, o oposto vai dar 3. 4 mais 3, 7. Se for 5, 2. 5 mais 2, 7. Se for 6, 1, 6 mais 1, 7. A equação x mais y igual a 7 é um exemplo de equação de primeiro grau com duas incógnitas. Equação do primeiro grau com duas incógnitas x e y é toda sentença matemática que pode ser escrita na forma ax mais by igual a c, em que a, b e c são constantes, com a diferente de zero e b diferente de zero. Chamamos de primeiro grau quando as incógnitas, nesse caso, x e y, estão elevadas ao expoente 1, como notação usualmente omitida. Vamos seguir os exemplos da equação de primeiro grau de duas variáveis. 2x mais 3y igual a 0, x e y. 5x mais y mês igual a 4, x e y. X menos 2y igual a menos 4. Então vamos para as atividades. Primeira, assinale com x os itens que apresentam equações do primeiro grau com duas incógnitas. Item A, 7w mais u igual a 3, marquei, w. B, 9 menos x igual a 5x mais 1. Ó, essa não é, aqui é a mesma variável, x e x. Ó. Tem que ser letras diferentes. Não é só a quantidade de letras não. Hein? C, p ao quadrado mais 2p mais 1 igual a 0. P ao quadrado é do segundo grau, então não é do primeiro. D, z mais 4,1 igual a menos 2,8y. Ó, z e y, duas variáveis, marquei. E, 5 mais 3a menos b igual a c. Essa tem três letras, então não é de duas variáveis. E a f, k sextos é igual a 3 que multiplica v menos 1. Essa é, ó, k e v. 2. Assinale com x os pares ordenados que são soluções da equação. X menos 3y igual a 1. Lembrando que par ordenado é sempre na ordem x e y, então vamos fazer o caso mais fácil aqui. Ó. Vamos substituir o y pelo valor que ele deu, vou ter que dar o x. Ó. Então, vamos lá. O y aqui é 1, ó. Então vai ficar x menos 3 vezes 1, 3, né? Então, x menos 3 igual a 1. Passo o 3 para o segundo membro. O x é igual a 1 mais 3, 4. Então, essa está a verdade. Marquei o item A. B, 1 e 0. Então, vou fazer o y valer 0, o x tem que dar 1. Então, olha lá. X menos 3 vezes 0, 0. Então, x é igual a 1, verdade. C, x menos 3 vezes 2, 6, igual a 1. Então, x é igual a 1 mais 6, 7. Então, essa é falsa. D, x menos 3 vezes menos 3, 9. 9 igual a 1. Então, x é igual a 1 menos 9, menos 8. Aqui é 8, sentença falsa. Se fosse menos 8, seria correto, né? Item E, x menos 3 vezes menos 2, 6, igual a 1. Então, vai ficar 1 menos 6, menos 5. Então, o x é menos 5. Aqui está 5, então é falso. E o F, se o y for menos 1/3, vai ficar x menos 3, que multiplica menos 1/3, vai ficar 1. Então, vai ficar x igual a 1 menos 1, 0. Verdade. Então, o item F é verdade. O 3. Escreva 3 pares ordenados que sejam soluções de cada uma das equações. Então, vai ficar 2x igual a y. Então, ele quer 3 pares ordenados em que o y é o dobro de x. Então, vamos lá. Se o x for 1, o y é o dobro, 2. Se for 0, 0. Se for menos 1, menos 2. E assim, tanto faz. Se você escolhesse 5, o y era 10, era o dobro. Né? O y era 10 e o x era 5. Mas 3 pares já está lá. Ele escolheu, no caso aqui,
1, 0 e menos 1, para o valor de x, né? Então, vamos para o B. Então, se o x for 0, o y vai ser 4. Se o x for 2, o y vai ser 0. Se o x for menos 2, aí dá 4 mais 4, 8. Então, tá os 3 pares lá. É só atribuir 3 valores para x e obter os 3 valores correspondentes para y. O C, ó, se o x for 1, vai ficar 3 é igual a 5 mais y. Então, o y vai ser 2. Né? Se o x for 2, 4. O y vai ser 1. Isso. E se o x for menos 3, aqui dá menos 1, o y dá 6. Então, os 3 pares. O D, se o x for 0, 0, menos 3, menos 6. O y é menos 6. Se o x for 5, aqui vai ficar 2 vezes 5, 10, aqui 6. Aqui vai dar 4, o y vai dar 4. Se o x for menos 2, aqui vai ficar menos 4, 6, menos 10. O y vai dar menos 10. Então, estão os 3 pares. O 4. Em cada item, escreva uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas, de modo que o par ordenado com uma solução dessa equação. Então, ele quer uma equação que dê o par ordenado 1 e 2. Então, você pode dizer aqui, ó, 2 menos 1 igual a 1. Então, tu pode dizer y menos x igual a 1. Né? Onde o y vai ser 2x. Na equação. O B, aqui, ó, y menos x é igual a menos 1. Ou seja, y mais 1 igual a x. O C, 4 e menos 2. Então, vai ficar lá. Aqui você tem infinitas soluções, né? Aqui você vê, 4 pode ser menos 2x é igual a y, né? Menos 2x, que é menos 2 que multiplica menos 2, 4 igual a 4, né? Ou então, tu pode fazer também, ó, 2y mais 3x é igual a 2. Foi a solução que ele deu, mas tu pode, qualquer sentença que você fizer que dê verdade, tudo bem. Aqui, por exemplo, nessa aqui, ó, você pode dizer y é o x menos 2, ó, né? Aqui, x é menos 3 menos 2 dá o menos 5. Ou então tu pode dizer y é igual a 2x mais 1. Tanto faz. No item E, 7 e 0, você pode dizer x é igual a y mais 7, né? Ou então, o y é 7 menos x, também dá. O F, meio e 3. Então, nós podemos dizer o quê? Y menos 4x igual a 1. Só substituir os valores, dando verdade, satisfaz a equação. Você tem infinitas soluções, né? O quinto, a metade de um número natural mais o triplo de outro número natural é igual a 18. Determine a solução desse problema. Então, a equação. A metade de um número, x sobre 2, mais o triplo do outro, 3y, igual a 18. Aí ele quer soluções. Então, aqui é o que foi para você. Ele quer quantas soluções? 6. 6 soluções. Então, tu vai pensar 6 valores para x, substituir aí e acha o y correspondente. Por exemplo, vou fazer 3, depois você faz outros 3. Se o x for 0, aqui vai ficar 0, então vai dar 3y igual a 18, então o y é 6, vai ficar 0 e 6. Né? Se o x for 6, aqui vai dar 6 sobre 2, 3. Então 18 menos 3, 15. 15 dividido por 3, 5. Então vai ficar 6 e 5. Se o x for 2, 2 sobre 2, 1. Vai ficar 17 menos 1, ou 18 menos 1, 17. O y, então, vai dar 17 terços. Né?
isso, um valor, se o x for 12, eu tenho 12 sobre 2, 6, 18 menos 6, 12, 12 por 3, 4, dá 12, 4. E assim vai, você vai pensar valores e substituir na equação, você forma o par ordenado. Então vamos lá para o página 113, problema 6. No plano cartesiano, esboce o gráfico de soluções x menos y menos 1 igual a 0. Em seguida, resolva os itens. Aqui ele deu a maneira pronta lá, ó, mas nós vamos ensinar você uma maneira mais rápida para fazer. Ó, observa o plano cartesiano a solução da equação. Ele quer saber se a origem é 0, 0, né? Então, substitui na equação. 0 menos 0, 0. Menos 1, menos 1. Menos 1 igual a 0? Não. Então, ela não passa na origem. Você vê que a reta não passa no 0, 0. Né? O ponto 3, 2 pertence ao gráfico? 3, 2. Aqui você vê aqui, ó. 3, 2. Aqui pertence, né? No gráfico você vê aqui, ó. 3 e 2. Ó. A reta passa lá na interseção dele, ó. 3 e 2. Ó. A resposta é sim. Né? E o ponto menos 1 e 2? Ó. Menos 1 e 2. Não, nem passa lá, né? Ele passa no menos 1 e menos 2. Né? Muito bem. O 7. Determine o valor de A, sabendo que o par menos 2 e A menos 3 é a solução da equação. Olha, então o que nós vamos fazer? Vamos substituir os valores da equação. Ó. X menos y mais 6 é igual a menos 2y. Então vai ficar x mais y, né, que passa 2y para cá, é igual a menos 6. Então ficou ó, menos 2. Aí no lugar do y você põe a menos 3, é igual a menos 6. Então ficou menos 2a mais 6 é igual a menos 6. Então ficou menos 2a é igual a 2, então a vale menos 1. Portanto, a vale menos 1. O 8º. Observe a representação gráfica, que deu o gráfico ao lado, né? Está em vermelho a reta. A solução da equação número igual com duas incógnitas. O ponto menos 2 e 4 pertence ao gráfico? Menos 2 e 4. Esse pertence, né? Menos 2 e 4. Então, você chega. Menos 2 tu vem para a esquerda e 4 tu sobe. Chega lá no 4. Ó. Então, dá lá no ponto. E o ponto 3 e menos 3? Esse não. Esse nem está aqui no gráfico. Então, é sim e não. B. Marque com X a equação do gráfico das soluções da reta. X mais Y igual a 1. X mais Y igual a 1. Marca a equação cujo gráfico das soluções é uma reta. Então, se o x for 0, x mais y igual a 1. O y dá 1. Aqui estaria certo. Se o x for 2, o y daria o quê? Menos 2. 2 e menos 2. Também estaria certo. Se o x for 4, o y daria menos 3. Então, essa aqui não pertence dessa reta aí. Vamos ver na outra. 3 meios de x mais y igual a 1. Então, olha lá, se o x for 0, o y é 1. Verdade. Se o x for 2, o y dá menos 2. Está certo. Se o x for 4, for 4k6 menos 5. Também está certo. Se o x for menos 4, menos 6, o y dá 7. Também está certo. Essa eu vou marcar. Ó. E na outra, x meio mais y igual a menos 1. 0 dá menos 1. Essa já está. 0 e 1 já mata essa aqui logo de estado. Então é só a do meio aí. Né? No número 9.
Determine o par ordenado, que é a solução da equação x mais y igual a 3 e y igual a 1 mais x. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir na primeira equação o y por 1 mais x. Então, nós vamos ter x mais 1 mais x é igual a 3. X mais 1 mais x. Então vai ficar 2x igual a 2, y igual a 1. Né? O x vale 1. Se o x vale 1, o y vai dar 1 mais 1, 2. Então essa aqui é isso aqui. Ele quer um par ordenado. Você vai dizer o x é 1 e o y é 2. Né? X é 1 e o y é 2. Então vamos para outra. Agora para o sistema. Sistema de duas equações do primeiro grau com duas variáveis.